Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Com muito prazer, com muita alegria, estamos de volta para levar a todos a mensagem soberana do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Tema da mensagem de hoje, pastora Sara: quem vai entrar no reino dos céus? Você quer saber quem são os seres humanos que vão entrar no reino dos céus? Querem saber? Então fiquem conosco até o final deste vídeo. Compartilhe aí este vídeo com os seus amigos. Inscreva-se em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho e faça aquele comentário. É muito importante. Deixe também o seu like. Amém? Agora prepare o seu coração, porque a mensagem de hoje vai ser forte. Vai ser muito boa. O texto bíblico de hoje está em Mateus 7, a partir do versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Meus irmãos, meus amigos, estas palavras não são minhas. Quero deixar isto bem claro. Estas palavras foram ditas por Jesus. Ele é o dono do céu e só vai entrar lá, só vai morar lá, só vai passar a eternidade lá o ser humano que se enquadrar nesse contexto aqui apresentado por ele, nestes pré-requisitos. Aqui não se fala de igreja X, de igreja Y ou de igreja Z, não. Aqui nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. Amém, amigo? Então pronto, fique até o final deste vídeo, não arrede o pé, porque você vai ficar sabendo hoje se você está preparado para ir para o céu ou não. Tá certo, amigo? Então, muito bem. Vamos agora ao primeiro tópico da mensagem de hoje. Muitos estão completamente enganados. Lamentavelmente, esta é uma grande verdade. Agora preste atenção no texto bíblico. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você ouviu bem, meu amigo? Você esperava ouvir isso? Pois é. Mas você ouviu. E estas palavras não são do pastor Jairo. Estas palavras não são de autoria de nenhuma igreja, de nenhum credo. Estas palavras foram ditas por aquele que criou o universo, com aquele que é o Senhor dos céus e da terra. Estas palavras foram ditas por aquele que esteve aqui há mais ou menos 12.000 anos, nascido de mulher, como está escrito. E lá na cruz, ele deu a vida dele, para que nós hoje tenhamos o direito de vida eterna, que é o que nós pregamos, vida eterna. O texto lido nos esclarece, amigo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Nós conhecemos milhares de pessoas que pronunciam diretamente o nome de Deus, falam muito de Deus. E é aí que está o engano. Só dizer que conhece Deus, só dizer que faz parte de uma determinada igreja, de uma determinada denominação,
A pessoa acha que já está salva, que é o suficiente. É o grande engano, conforme o tema aqui deste tópico. Muitos estão completamente enganados. Eu sou da religião tal, já estou salvo. Não é verdade. E isto é verdade para os cristãos de um modo em geral. Não vou aqui falar em denominação nenhuma para não ferir suscetibilidades, mas é válido para todos. Porque há pessoas que se dizem cristãs que só Jesus sabe. Não estou aqui julgando ninguém, até mesmo porque não é essa a nossa missão julgar. A missão de julgar é do próprio Deus. Mas Jesus está deixando claro aqui através da palavra. Há muita gente que está usando o nome de Jesus até curando os doentes. Nem sempre a cura física dá direito à salvação. Eu sempre digo, nem sempre Jesus quer curar uma pessoa, nem sempre. E nem sempre uma pessoa que é curada está salva. Vocês querem um exemplo? Jesus curou 10 leprosos só de uma vez. Vocês sabem quantos voltaram? Voltou apenas um. E nem judeu era, ele era samaritano. Este fato está registrado lá no livro de São Lucas. Então, apenas um voltou. Jesus, eu voltei para te agradecer. Eu quero te seguir. Volto a repetir. Nem sempre Jesus quer curar alguém de uma doença. Ele tem todo poder nos céus e na terra para resolver qualquer problema, seja qual for a causa do problema. Inclusive, uma doença incurável. Para Jesus, toda doença tem cura, basta ele querer. Aquele leproso, lá do capítulo 8 de Mateus, ele disse para Jesus, mestre, se tu queres, pode purificar. Jesus disse, eu quero. Fica limpo. Ele ficou limpo imediatamente. Por quê? Porque ele tem poder para curar qualquer tipo de doença. É só ele querer. Agora, nem sempre ele quer curar. Agora, salvar, sim. Salvar ele quer sempre. Toda pessoa pode ser o pior pecador. Mas se esse pecador disser, Jesus, eu estou arrependido, ele vai perdoar na hora. Você se lembra do ladrão lá na cruz? Aquele ladrão merecia estar lá. Merecia morrer. Mas ele recebeu, quando ele viu Jesus, abrir a boca e dizer, Pai, perdoa estes homens, porque eles não sabem o que fazem. Eles me crucificaram, me maltrataram, me chicotearam, me surraram. Perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eu creio que o Espírito Santo deve ter revelado para aquele ladrão da direita, que a tradição judaica diz que era Dimas. Isso aí não está escrito na Bíblia, está nos historiadores que viveram nos dias de Jesus. Então, aquele ladrão que merecia morrer, que merecia estar lá crucificado, recebeu uma revelação, como você está recebendo agora uma revelação. E ele exclamou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse amanhã, depois do amanhã, no final da próxima semana, para o mês. Jesus não disse isso. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você ouviu, amigo? Então, salvar. Se a pessoa se arrepender, seja qual for o pecado, Jesus vai perdoá-lo. Agora, um detalhe. Diante dos homens, diante da lei dos homens, se a pessoa cometeu um crime, um pecado digno de passar 50, 100 anos na cadeia, de acordo com a lei do país, essa pessoa vai ter que passar 50, 100 anos na cadeia, ainda que
esta pessoa tenha recebido o perdão de Deus. Amém? Vamos agora para o segundo tópico da mensagem, pastora Sara. A provação vem para todos. Texto bíblico. Mas todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Pois é, meus amigos. O tema deste tópico é interessante, que a provação vem de prova. A provação vem para todos. Você deve ter prestado atenção no texto. O que aconteceu com o que construiu a casa sobre a rocha também aconteceu com o que construiu a casa sobre a areia. Qual a diferença? O que construiu a casa sobre a rocha, veio o temporal, veio o vento forte, deu contra a casa dele, mas a casa não caiu. O outro, que construiu a casa sobre a areia, aconteceu a mesma coisa. Veio o temporal, veio a chuva, veio o vento. Qual foi a diferença? Que a casa do homem insensato, do homem imprudente, a casa dele caiu. Amigo, isto aqui é uma parábola que foi ensinada por Jesus, mas que tem aplicação espiritual para todos nós ainda hoje. E a pergunta que não quer calar: de que maneira você está construindo a sua casa espiritual? Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, está escrito que nós somos edificados casas espirituais. A sua casa espiritual está sendo construída na rocha. E quem é essa rocha, pastor? Essa rocha é Jesus. Os fundamentos da sua casa espiritual está sendo baseada nas verdades contidas na Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus. É assim que você tem construído a sua casa? O insensato construiu a casa dele sobre areia. Quer dizer, construiu a casa dele de qualquer jeito, não se preocupou com o alicerce. Qual tem sido o alicerce da tua vida? É a mentira. É a corrupção, é a ambição, é a vaidade, é o orgulho, é a infidelidade conjugal. É assim que você está construindo a sua casa espiritual? Então, se é assim, com certeza a sua casa vai cair. E Deus não quer que a sua casa caia. Deus quer que você construa a sua casa sobre a areia. Por isso é que Jesus mostrou muito claro o que acontece com quem constrói a sua casa espiritual na rocha, que é Cristo, e quem constrói a sua casa espiritual sem nenhum alicerce, ou então alicerce que estão fora, um mal, podemos dizer assim, material de péssima qualidade, para você entender melhor. Então, meu prezado irmão, meu amigo, pense bem, tá? No que você está fazendo. Porque a provação, a luta vem para todo mundo. A doença vem para todos. A tentação vem para todos. Mas, se a casa estiver alicerçada na rocha, vai segurar. Mas se não tiver alicerce em Cristo, com certeza vai desmoronar, a casa vai cair. E agora eu quero orar por você que não quer que a sua casa caia, mas você quer que a sua casa permaneça firme. Então aceite a Jesus, porque Ele é a rocha. Ele é a rocha inabalável. Ele é
o nosso Salvador. Aceite a Ele como seu Senhor, como seu Salvador, e Deus vai lhe dar vitória. Vamos orar. Aceite a Cristo e Ele vai cuidar de você. Ainda que venham os temporais da vida, ainda que venham os vendavais da vida, mas Ele vai cuidar de você. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Meu Deus, o primeiro tópico desta mensagem falou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E que muitos vão se decepcionar, porque naquele dia do julgamento, o Senhor vai dizer para aqueles que achavam que já estavam usando o teu nome aqui na terra, achavam que estavam tudo bem. O Senhor vai dizer para eles, eu não te conheço, eu não vos conheço. E o segundo tópico, Paizinho, mostra quem é quem. Então, Paizinho, pelas pessoas que ouviram a tua palavra e que creram, que estão querendo morar no céu de verdade, eu te peço que o Senhor perdoe estas pessoas, que o Senhor registre o nome de todas estas pessoas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém. E agora nós vamos orar pelo Brasil mais uma vez. Amigo, onde quer que você esteja, una-se a nós. Una-se a nós. Se você tem fé, eu tenho fé. Eu tenho fé. E Jesus diz que tudo é possível ao que crê, isto é, ao que tem fé. Então, se você tem fé em Deus, vamos entregar agora 220 milhões de pessoas nas mãos do Senhor, para que o Senhor salve os que precisam ser salvos, para que o Senhor liberte os que precisam ser libertos, para que o Senhor cure os que precisam ser curados e para que o Senhor transforme aqueles que precisam passar pelo processo de transformação. Oremos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor continua sendo o Salvador do Brasil, pois foi o Senhor quem morreu na cruz para salvar esta nação e o mundo inteiro. Paizinho, olha para esta nação. São 220 milhões de pessoas que precisam de Ti, Senhor. Todos nós precisamos da Tua ajuda para continuarmos aqui nesta terra, tendo liberdade. Nós precisamos ter liberdade para continuar pregando a Tua verdade. Nós precisamos ter liberdade para continuar pregando o santo e verdadeiro Evangelho. Pai, dá sabedoria para o povo brasileiro. Inspira o povo brasileiro para que todos tenham o discernimento. Pai, dá discernimento para 220 milhões de brasileiros, pois a Tua verdade está sendo pregada, está sendo proclamada nesta nação. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pelo que o Senhor já fez, está fazendo e vai continuar fazendo por este país. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus!